Olá, e aí, tudo bem? Hoje, infelizmente, não deu pra gente fazer nossa reunião, tantos acontecimentos, mas eu quero muito agradecer a vocês pelas orações, por terem vindo aqui em casa, cuidado de Joyce, cuidado de Jéssica. Muito obrigado. Obrigado, Rebeca, pela cartinha, gostei muito. Os bombons estavam uma delícia, também gosto muito de você. Realmente eu sou um homem de muita sorte. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Então, a nossa reflexão de hoje vai ser uma escritura de Mateus 9, onde Jesus cura o paralítico. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, dá um pause aí, vai lá pegar a sua Bíblia. É importante para a gente ler juntos e, e comentarmos a palavra de Deus. Diz assim, Mateus 9, versículo 1. Jesus entrou no barco e voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade, que é Cafarnaum, a cidade dele. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho. Os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: Este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados são perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pega a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Então é um episódio bem claro assim, né? A gente pode fechar os olhos, a gente consegue imaginar Jesus vendo um paralítico na cama, trazido por seus amigos e Jesus ele consegue olhar para esse paralítico e ele não fala: coragem, eu vou te curar, você vai andar, você vai poder saltar, correr, coragem, você vai poder ter uma vida normal, não vai precisar mais ser carregado nessa cama, coragem, você vai poder fazer coisas que você não consegue fazer hoje. Mas Jesus olha para ele e fala: coragem, os seus pecados estão perdoados. Então Jesus consegue olhar ali com uma necessidade principal dele não era de ser curado da paralisia, de poder andar, mas a necessidade principal dele dali era ter os seus pecados perdoados. A primeira coisa que Jesus fez por ele não foi curá-lo, foi perdoá-lo. Talvez ser paralítico para ele fosse algo menos doloroso do que seus pecados. Talvez ele poderia se sentir culpado, talvez ele estivesse triste por algum pecado que ele cometeu. Talvez, se a gente se colocar no lugar dele, ele poderia pensar que foi algum pecado que ele fez que deixou ele paralítico e ele poderia se sentir culpado. A gente não sabe exatamente o porquê ele se sentia, mas a gente pode tentar imaginar, a gente pode tentar entender, a gente pode tentar se colocar no lugar dele e entender um pouco do que Jesus quis ensinar para ele e também para nós hoje quando vemos isso, para a multidão que estava lá. Então ele perdoa os pecados do paralítico, coragem, encoraja ele, dá ânimo. Outras versões falam: tenha ânimo, coragem, seus pecados estão perdoados. E que especial, né? Ter os nossos pecados perdoados. É realmente algo, é a maior coisa que Jesus fez por nós, assim, claramente, né? Porque nossas falhas, nossos erros nos afastam de Deus, causam destruição na nossa vida, e ter tudo isso perdoado por Jesus é um grande benefício que temos, né? Provavelmente esse homem saiu de lá muito mais alegre por ter sido perdoado do que está andando. Então foram duas coisas, duas bênçãos de Deus para ele, né? Mas eu fiquei bem refletindo nessa escritura: por que Jesus fez isso, né? Por que Jesus não fez ao contrário? Coragem, meu filho, ó, você vai andar. Ó, coragem, eu vou perdoar os seus pecados. Não, Jesus fez uma ordem invertida. E o que realmente é a ordem certa, né? Nossos principais problemas, eles não são físicos. Nossos principais problemas, eles são espirituais.
São problemas de relacionamento com o Senhor, né? Todo dia pecamos e falhamos, precisamos desse perdão, desse aconchego de Deus, dessa ajuda, desse fortalecimento, desse encorajamento que vem de Jesus. Coragem, os seus pecados estão perdoados. Jesus diz para nós hoje também: coragem, os seus pecados estão perdoados, nossos pecados estão perdoados. Isso deve nos dar coragem, nos deve dar ânimo. Por quê? Porque Jesus perdoou os nossos pecados. E que especial, irmãos e irmãs, a gente poder ter os nossos pecados perdoados. E quero muito encorajar, independente do problema que você tenha, da paralisia ou de alguma dificuldade, tenha ânimo, os seus pecados estão perdoados. Coragem, os seus pecados estão perdoados. E que profundo e especial poder refletir nisso, né? Nessa especialidade que é termos os pecados perdoados. E Jesus, ele conhecia, né, aquele homem profundamente. Ele conseguia ver nas profundezas da sua alma, no seu ser, tudo que ele fez, deixou de fazer, todos os acontecimentos, e ele viu que ele precisava ter esse encorajamento. E nós precisamos, né, desse encorajamento espiritual. Nossos pecados foram perdoados e podemos viver uma vida hoje livre do peso, livre da culpa, livre de coisas ruins que o pecado traz, e poder viver uma vida nova, buscando a Deus para pecarmos cada vez menos, para vivermos uma vida transformada. É isso que Deus quer fazer em nós, né? Que não pequemos mais, mas que seguimos a justiça dele. E seguindo a história, alguns mestres da lei começam a pensar: esse homem está blasfemando contra Deus, pois quem realmente poderia perdoar os pecados de um ser humano? Apenas Deus. E Jesus, ele sabe os pensamentos desses mestres da lei. Ele pergunta: por que vocês estão pensando essas coisas ruins? E ele faz um desafio, né? O que é mais fácil? Dizer seus pecados perdoados ou levante e ande? Mas ele faz isso para mostrar, né? Eu vou mostrar que o Filho do Homem tem esse poder na terra de perdoar pecados, né? E o Filho do Homem é uma expressão legal porque é o Filho da humanidade, aquele que é dado em favor da humanidade, que vai redimir e salvar do pecado da humanidade, né? Então, por isso que é o Filho do Homem. Ele se entrega, ele se define como Filho do Homem, como alguém. Jesus era plenamente consciente de quem ele era, para que ele veio, né? E é sempre bom a gente olhar para as Escrituras e tentar achar a gente, né? Nessa Escritura a gente é o paralítico, né? Que foi perdoado e salvo. Mas a gente vê o poder de Jesus, né? E ele fala: levante, pega a sua cama e vá para casa. A gente não sabe também o que tinha na casa dele, porque ele adicionou isso, né? Ele fala: levante e ande, no desafio com os mestres. Depois ele fala: levante, pega a sua cama e vá para casa. Que especial ver Jesus transformar a vida do paralítico 100%, né? Cuidou da dificuldade dele espiritual, cuidou da dificuldade dele física, porque Deus também se compadece, né, das nossas dores, dos nossos problemas, das situações que vivemos aqui nessa terra, e fala: eu vou cuidar, transforma isso aí, faça assim e tudo se resolve. A palavra dele tem poder. E o homem se levantou e foi para casa. Toda a multidão viu isso, se encheu de temor, de alegria, e vê o poder de Deus, né? Porque se Jesus ele não fosse Filho de Deus realmente, ele não poderia fazer isso, porque se ele não fosse Filho de Deus, ele não podia perdoar. Aí ele dizia: pecados estão perdoados. Aí ele teria pecando e não teria o poder de curar o paralítico. Mas ele cura o paralítico em seguida também, para mostrar o poder dele, para mostrar a fidelidade dele, para mostrar que ele realmente é o Filho de Deus. E Deus quer também na nossa vida, que a nossa vida, assim como a vida desse paralítico é um testemunho, foi um testemunho para toda aquela multidão que Deus é bom, que Jesus é o Messias. Deus também tem prazer de resolver os problemas da nossa vida, claramente mostrar que claramente é Ele. A gente deve sempre reconhecer a glória dele no nosso dia a dia, em cada coisa que Ele faz. Reconhecer: foi Jesus que fez isso, Deus fez isso por mim. Que o nome dele seja glorificado em cada desafio da nossa vida. Cada coisa que a gente passa, a gente pode olhar e falar: Deus cuidou, Deus transformou, Deus mudou. E que a gente, com a mesma forma daquele povo, que a gente louve a Deus por
cada coisa que Ele tem feito em nossas vidas, nas vidas das outras pessoas que a gente conhece, das que a gente não conhece. Deus está trabalhando sempre, o tempo inteiro, tentando se revelar à humanidade. Que especial, né? A gente poder se relacionar com esse Deus. Então era essa reflexão. Gostaria de encorajar vocês a compartilharem o que vocês entenderam, o que vocês pensaram, que como é para vocês isso, cada detalhe dos pecados perdoados, dos problemas físicos, dos problemas dessa vida, com que a gente possa se encorajar nessa noite.